Meus irmãos, um bom dia, gloriosa e excelente paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã, sua família, que Deus continue te abençoando. Hoje aqui no nosso Café com Jesus, vamos falar acerca do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, que está escrito assim: E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus estava nos advertindo acerca dos acontecimentos dos últimos tempos, aonde o pecado ele se multiplicaria sobre a face da terra, causando assim a muitos o esfriamento espiritual. Jesus ele disse a muitos, não a todos. Por quê? Porque escrito também está que quando ele vier, aquele que foi encontrado frio ou morno será regurgitado, será vomitado da sua presença, será lançado fora. Então, mesmo em meio a um mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, é preciso nós perseverarmos com a chama acesa em nossos corações, a chama da adoração, a chama do louvor, a chama da vida com Jesus. É preciso lutarmos acima de tudo para permanecermos com a tocha ardente em nossos corações. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Talvez você esteja se questionando o que leva uma pessoa a se esfriar na presença do Senhor. O pecado? Sim, o pecado é um dos elementos, mas não é o único. Muitos são os elementos que levam uma pessoa a se esfriar na presença do Senhor. Se eu disser que é só o pecado, eu estarei sendo muito injusto, porque nós temos relatos bíblicos de pessoas que se esfriaram e não foi pelo pecado, mas foram levados por outros elementos que o conduziram ao esfriamento espiritual. Exemplo, Elias, depois de ter sido ameaçado por Jezabel, ele corre e se esconde embaixo de um pé de zimbro e deseja a morte. Por quê? Ele foi acometido de um tão grande esfriamento espiritual que o levou a desejar a sua morte. Jonas, naquela situação que ele estava vivendo, ele fica sentado embaixo de uma aboboreira e ali ele deseja também a sua morte. Ele foi conduzido, ele foi impulsionado, ele foi levado a um esfriamento espiritual tão grande que o conduziu a desejar a sua morte. E assim temos inúmeras outras ocasiões a qual pessoas desejaram a morte e se esfriaram espiritualmente, e muitos foram aqueles que até se afastaram da presença do Senhor. Mas passando aqui nesta manhã para deixar um conselho do céu para a tua vida. Luta com todas as tuas forças para perseverar com essa brasa viva no teu coração, com a chama ardente na tua vida. Luta acima de tudo, porque aquele que foi encontrado frio ou morto, ele será vomitado da presença do Senhor. Observe que a Bíblia diz que o amor de muitos, não de todos. Onde existem pessoas que têm se apegado a trechos bíblicos para poder justificar os seus pecados. Tem pessoas que dizem, irmão, mas muitos serão esfriados naquele dia. Sim, muitos, não todos. Você não é obrigado a se esfriar, porque todos estão se esfriando. Tem pessoas que dizem, irmão, mas eu peco porque a Bíblia diz que a carne é fraca. E desde quando o pecado é vitamina, irmãos? A Bíblia diz que a carne é fraca, porém o espírito está pronto. Então observe que Jesus ele sempre vai deixar um escape. Jesus ele sempre vai deixar uma porta de saída para nós. O pecado nunca foi a porta de saída. O pecado nunca foi a última solução, a única solução. Jesus ele sempre vai nos mostrar um caminho para desviarmos do pecado e podermos estar na sua presença. Ele diz no versículo 12 que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim, herdará a vida eterna, será salvo. Então, mesmo em meio a um mundo envolto em pecados, mesmo em meio envolto a um mundo cheio de coisas que desagradam ao Senhor, vamos permanecer firme na caminhada, firme na sua presença, adorando ao seu nome. Mas está doendo, mas eu vou adorar. Mas está sofrendo, mas eu vou adorar. Mas está faltando isso, mas eu vou permanecer adorando, porque o apóstolo Paulo disse que as aflições dessa terra não podem se comparar às coisas gloriosas que estão nos esperando lá em cima. Então nossa esperança não está aqui na terra, nossa esperança está no que Deus tem preparado para nós lá na glória. Amém, meu santo? Que Deus continue te abençoando e colocando fogo no seu coração,
fogo na sua alma, fogo no seu espírito, para que você permaneça uma tocha na mão do Senhor, uma brasa viva nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Poderoso, santo e eterno Deus, Tu és o Deus de fogo, Tu és aquele que pode enviar sobre as nossas vidas, Senhor, brasas vivas tiradas do Teu altar. Continua, Senhor, fazendo arder em nós a Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo. Continua falando conosco a cada dia, porque a Tua voz, Senhor, acende em nossos corações a chama da adoração. Continua falando a cada vida que nos ouve e nos assiste, alcançando-as aonde estiverem, alcançando-as também suas respectivas famílias e dando vitória. Deus, toma esse dia em Tuas mãos e abençoa esta pessoa, que possa passar um dia diferenciado, sentindo a glória e a presença do Senhor arder em seus corações. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus.